Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências. E hoje comigo aqui o professor Eusébio. Seja muito bem-vindo e obrigado pela disponibilidade. Obrigado pelo convite, Carlos. Prazer enorme estar aqui, contando um pouquinho da minha história, contribuindo com o projeto. Fiquei muito feliz com o convite e mais feliz ainda que agora a gente conseguiu, né, colocar a minha participação para funcionar. Isso mesmo. Bem, então a nossa pergunta inicial, né, justamente se dá a partir de como foi essa trajetória até chegar na docência, na área de educação em ciências, química, né? Como foi chegar nessa, como foi construir essa trajetória. Também gostaríamos que tu contasse um pouco da tua formação, né? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Fica bem à vontade para construir essa narrativa autobiográfica sobre tudo isso, né? Sobre a tua atuação contemporânea aí como pesquisador, professor. Estamos aqui para ouvir. Bom, eu gosto de contar um pouquinho da minha história porque ela tem muitos pontos de inflexão. Sempre tem momentos de decisões e as decisões sempre pareceram me levar para um lado e, em cima da hora, elas me puxaram para outro, para onde eu estou nesse momento. Então, eu estudei na educação básica em várias escolas diferentes, porque inicialmente eu morava em Recife, aqui em Recife, com meus pais. Meu pai foi fazer mestrado em Piracicaba, São Paulo, na Exalc, então a gente foi para lá. Voltamos para Recife, ele foi morar no interior aqui, Carpina, então nós fomos todos com ele. Depois a gente voltou para a região metropolitana, para Olinda. De Olinda a gente veio para Recife novamente, então a gente se mudou muito enquanto eu era criança. E aí a gente, nesse processo, eu, meu irmão, minha irmã, a gente mudou muito de escola. Mas quando chegou mais ou menos no ensino médio, eu tinha na minha cabeça algumas dúvidas sobre o que é que eu gostaria de seguir profissionalmente. Inclusive, mais do que química, eu acho que física me atraía muito naquele momento, né? Eu pensei muito em ser professor de física. Existia também pressão da família, né? Eu acho que em todo canto tem esse tipo de pressão pelas carreiras que são mais consolidadas, são socialmente mais valorizadas. Então, a história de você fazer medicina ou fazer direito, fazer uma engenharia, também estava presente nas discussões aqui. Um detalhe interessante é que a minha avó, quando eu disse a ela que ia fazer química, ela passou uns 2 meses sem falar comigo, porque ela disse que eu devia fazer medicina. Veja como são as coisas. Mas depois ficou tudo bem. E aí, eu estava muito decidido a ir para a área de química. Acho que foi no 2º para o 3º ano, eu fui meio que seduzido pelas cadeias carbônicas gigantescas que a gente colocava o nome, né? Eu gostei muito daquele negócio. Aí deixei a física de lado e digo, não, vamos fazer química. E aí a maioria das pessoas, quando decide fazer um curso, né, toma aquela decisão e essa decisão segue. Eu quero fazer odontologia, eu quero fazer engenharia mecânica. Quando eu disse que queria fazer química, meu pai olha para minha cara e faz... Tá certo, aqui no manual tem licenciatura, bacharelado, química industrial e engenharia química. Eu disse, caramba, ainda vou ter que escolher de novo. Então, eu estava muito propenso à engenharia química, né, por toda a questão do que o termo engenharia representa, né, essa disputa dentro da minha família pela aquela formação que garantiria uma valorização social e aquilo que de fato eu queria. Então, quando eu fiz o vestibular, para quem não sabe, o pessoal da época do Enem aí, vestibular, era uma prova que as universidades faziam, cada um tinha a sua comissão de organizar a prova. E aí, quando eu fiz por experiência, né, sem valer, ainda no 2º ano do ensino médio, eu botei engenharia química. Quando foi no 3º ano, eu queria muito ser professor, né? Então eu já estava naquela decisão por licenciatura, mas era algo muito interno, muito meu. E eu não tinha muita coragem de falar, né, sobre essa decisão. Mas aí, na fila do pagamento do boleto, que você tinha que marcar a opção, né, que
que você iria fazer, na época você escolhia antes de fazer a inscrição. Eu estava na fila da Caixa Econômica, e aí na fila eu marquei licenciatura em Química. E nem foi tão fácil assim, porque quando eu decidi, não, vai ser licenciatura, que é o que eu quero. Aí, novamente, meu pai chega e diz, olha, a licenciatura tem na Rural e na Federal. A gente tem aqui em Recife uma situação muito específica, que com 15 minutos de carro, você sai de uma Universidade Federal para outra, que é a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal Rural de Pernambuco. E eu decidi fazer na UFPE, porque na época, na escola, os professores valorizavam muito a UFPE e tinham um pouco de preconceito com a UFRPE. Com certeza por desconhecimento, né? Hoje eu estou na UFRPE, faço parte da Rural e eu tenho uma felicidade enorme, né, de estar nessa instituição. Não que eu não goste da UFPE, eu colaboro até hoje com eles, eu estou credenciado numa pós lá, mas o carinho que eu tenho pela Rural é enorme. Mas eu optei pela outra de início, fiz a licenciatura num departamento que era muito voltado para pesquisa dura, né, para bacharelado. E eu me senti um pouquinho perdido de início, porque a minha ideia sempre foi pensar o ensino da química, por isso escolhi a licenciatura. Mas essa opção não estava disponível para mim lá no Departamento de Química Fundamental da UFPE. E aí eu tentei algumas coisas, sabe? Eu fui primeiro para a área de supercondutividade, trabalhar com calabaco e baco, né, com cerâmicas supercondutoras. A gente trabalhava na síntese lá. Depois de um tempinho, eu dei uma passeada pela orgânica, não me adaptei muito. Também não tive muitas oportunidades de me adaptar, né? De início, eles deixaram eu lavando vidraria. É um negócio meio chato de você fazer, né? Quando você quer se interessar por algo. Vai lavar, vai lavar, vai lavar, e nada chegava de interessante. E aí, no final da minha graduação, eu comecei a trabalhar com o professor Antônio Carlos Pavão, que é da área de quântica, mas o trabalho que eu fiz com ele era mais ou menos na área de divulgação científica, misturado com história da química. Ele era, até um dia desse, diretor do Espaço Ciência, que é o museu de ciência que nós temos aqui em Pernambuco. Ele saiu recentemente do cargo por questões políticas, né? A governadora que assumiu não concordava com o viés político do professor Pavão, tirou ele da direção depois de mais de 30 anos. E aí a gente tentou reproduzir a história química de uma vela do Michael Faraday. A gente trouxe alguns experimentos originais, alguns novos experimentos envolvendo a vela, e a gente fez uma apresentação durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia lá na UFPE, aplicamos. Foi uma monografia bem simplesinha, né, mas me deu o prazer de mexer com a divulgação científica, com a história, que era o máximo que eu conseguiria fazer ali dentro do DQF. Não tinha uma vocação para ensino no departamento. E aí eu fui levado, inclusive, a buscar um mestrado na área de química dura. Eu ia trabalhar com química inorgânica computacional, tinha vários amigos nessa área, tinha um professor excelente, professor William Rocha, que hoje está na UFMG, e a gente já estava conversando para fazer um projeto para o mestrado, lá ia eu, né, trabalhar com química computacional, quando, pouco antes de eu engajar na seleção de mestrado, o professor William avisa que passou no concurso da UFMG. Ele estava na UFPE, mas como ele é original do estado de Minas Gerais, né, voltar para casa sempre é algo interessante. A gente não pode sequer questionar alguém que resolve voltar para perto de casa, né? Já já você vai saber por que eu estou falando isso agora. E aí eu entendi, lógico, né, a ideia dele voltar para casa. Alguns amigos que estavam nesse grupo decidiram que iam acompanhá-lo, fizeram a seleção do mestrado para a UFMG, né, estudaram na UFMG, depois o mestrado, o doutorado. Mas eu entendi como um recado, sabe? Um aviso do universo, vamos dizer assim. Cara, isso aí é para tu ir para a área de ensino, sabe? Isso aí é aquela coisa que tu fica sempre nessa questão.
eu tinha recém-descoberto que na UFRPE existia uma pós-graduação em ensino das ciências, e eu estava naquela questão, né? Poxa, eu quero lá, mas eu já estou com tudo encaminhado aqui, já está com tudo certinho para a gente fazer um bom projeto. E aí eu digo, não, isso foi um recado do universo que eu tenho que ir para lá. Então, novamente, em cima da hora, eu troquei a direção. Cheguei lá na Rural, no ensino de ciências, perguntei, as inscrições estão abertas? Estão sim, vai até quando? Vai até amanhã. E aí eu fui juntar toda a documentação que precisava. Eu tinha uma viagem já marcada, eu ia à noite viajar, então não tinha nem como eu levar no outro dia. Deu tempo de fazer uma procuração, juntar os documentos. No outro dia, meu pai foi pela manhã, lá na UFRPE, me inscreveu na seleção do mestrado. E aí a seleção em si foi uma aventura, né? Porque eu fui passando pelas etapas, sempre com aquela sensação de que não ia dar. A minha formação lá na UFPE, no DQF, foi uma formação muito interessante do ponto de vista da química, mas as disciplinas integradoras, né, aquelas que vão tratar do ensino de química, elas não eram nem ofertadas, né? A gente tinha uma ou outra assim, que tangenciava essa discussão. Mas deu tudo certo no final e eu terminei sendo aprovado e desenvolvi o trabalho com situações de problema. Eu trabalhava na área de resolução de problemas, com a perspectiva francesa de resolução, as ideias de um pedagogo francês chamado Merrier, sob a orientação da professora Angela Campos. A Angela conhece muito a professora Flávia, que a gente conversou ainda nos bastidores. E aí, depois, eu comecei a tentar fazer concursos, né, para assumir uma posição na universidade. Não era uma intenção minha quando eu entrei no mestrado, é mais um momento em que minha vida mudou. Eu queria fazer o mestrado, doutorado, muito motivado pelo físico Richard Feynman, um livro que tem o Lectures on Physics do Feynman. Ele fala assim, se você acha que ao final da graduação você já aprendeu tudo sobre física, você está muito enganado. Você tem que ir para a pós-graduação. Ele fala assim mesmo, tem que ir para a pós-graduação. E aí isso ficou na minha cabeça quando eu li o livro. Na verdade, eu não li o Lectures, né? Eu li um resuminho chamado Física em 6 lições, né? Que é a parte mais básica, um livro mais de divulgação mesmo. E fiquei com essa na cabeça de ir para a pós-graduação, né? Por isso que eu estava seguindo esse caminho. Mas eu queria ficar na educação básica, eu gosto muito de trabalhar no ensino médio. Mas aí eu tive uma experiência muito significativa em 2 vias simultâneas. A primeira foi na própria universidade, a disciplina de estágio da docência, já que eu era bolsista, ela era obrigatória para a gente. E aí eu entrei na sala de aula, disciplina Química Inorgânica, do curso de licenciatura. E foi uma sensação muito boa, sabe, de estar ali, podendo contribuir na formação inicial daquelas pessoas, tirando algumas dúvidas, percebendo que eu tinha diversas dúvidas ainda, né, que precisavam ser... Só uma questão, assim, poderia situar a questão dos anos ali, o ano de entrada na graduação. Para a gente ter uma ideia de que período a gente está falando, né? Porque nessas últimas décadas, nas últimas 2 décadas, talvez 3, né? A gente teve diferentes períodos, né, na universidade brasileira. Então, verdade. Talvez falar um pouco exatamente dos anos, para a gente ter uma noção de que período que a gente está falando e da eventuais momentos, dificuldades, investimentos maiores ou menores, né? Eu não estava querendo falar, Carlos, porque aí eu vou escancarar a minha idade, né? Mas isso aí não adianta, né? Isso aí a gente não tem... Não, isso aí não tem jeito não. A minha barba aqui branquinha, né, já está denunciando. Vê, eu entrei na universidade na graduação em 2001. Né? Inclusive, era um momento muito delicado da universidade. O ex-ministro já falecido, Paulo Renato de Souza, tinha todo o encaminhamento para tentar privatização das universidades federais. E dentre esses encaminhamentos existia a ideia do sucateamento. Então, quando eu entrei na universidade, principalmente em 2001 e 2002, eu levava papel higiênico de casa, por exemplo, porque não tinha disponível lá, né, para
Andava com a toalhinha na bolsa também, porque quando aí ia lavar a mão, lavar o rosto, né, com a toalhinha, porque não tinha papel, toalha disponível. Para não falar de outras coisas que são menos essenciais e mais caras. Aí eu me formei em 2005, né, já era o governo do atual presidente, e aí eu entrei no mestrado em 2007, porque na verdade eu formei em 2005, mas como a gente teve uma greve muito grande, ainda com a FHC, em 2001, a gente passou 7 meses parado, né? A universidade passou 7 meses parado, e aí a gente teve alguns problemas para colocar em ordem o calendário. Eu terminei formando em 2006, no comecinho de 2006. E aí eu fiz a seleção do mestrado em 2006 para entrar em 2007. Terminei o mestrado em 2009. E agora, né, na minha narrativa, a gente está em 2010, quando eu começo a fazer esses concursos. É uma coisa bem interessante de se falar, e aí a gente volta para o que foi muito interessante na tua fala. Na hora que eu digo que eu começo a observar os concursos que estavam aparecendo, os concursos que estavam aparecendo têm, obviamente, uma relação direta com a política que é levada para a universidade. A gente teve no governo, no primeiro, no segundo governo de Lula, no primeiro governo de Dilma, um aumento muito grande de vagas, de cursos, né, pelo Reúne, também uma expansão, uma interiorização maior. A gente tem estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, que sempre tiveram um quantitativo muito grande de universidades, mas se a gente chega na região norte e nordeste do país, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente, a gente tinha sempre uma ou no máximo 2 universidades federais por estado, e hoje a gente tem um número muito mais significativo. Acho que no Nordeste quase todos os estados têm mais de uma universidade. E as universidades que existem, né, todas elas quase têm campus pelo interior. Né? Então, a instituição que eu trabalho, o FRPE, tem alguns campos espalhados pelo estado. Tem um campus em Recife, tem outro na região metropolitana, nossa cidade próxima aqui, Cabo de Santo Agostinho, e tem nas outras regiões do nosso estado, tem no Agreste, tem também no Sertão do estado. Então, é um movimento muito importante. E aí, eu queria muito trabalhar na rural. Eu me apaixonei pela universidade durante o mestrado. Mas era muito difícil um concurso para a rural, no momento em que a gente estava vivendo, porque a maioria dos professores da área de ensino eram professores que tinham uma idade relativamente pequena, não eram professores em período de aposentadoria. Eles estão começando a se aposentar agora, vários anos depois. Então, eu comecei a fazer em outras localidades. Até que eu fiz um concurso no Piauí, e esse concurso ele é muito marcante para mim, porque eu tirei notas muito boas na prova escrita, na prova didática, no plano de atividades. Eu estava basicamente na melhor das colocações. E aí, quando chega na análise do currículo, eram 3 vagas e eu caí para quarto, sabe? Eu fiquei naquela posição assim, caramba, eu sou o primeiro daqueles que não entraram. Aprovado, mas fora das vagas. E aí, na hora que sai o resultado, né, o resultado sai, eu olho, fico empolgado, porque foi um resultado realmente significativo, pensando que iam me chamar. Aí eu recebo um e-mail da coordenação do programa que eu fiz o mestrado, perguntando se alguém conhecia uma pessoa aprovada em concurso público para a área de ensino de ciências na região Nordeste para assumir a vaga de ensino de Química em Serra Talhada, que era o campo de interiorização da rural. Aí eu me coloquei à disposição, deu tudo certo, e eu terminei caindo na UFRPE. Então, mais uma vez, né, eu fiz um concurso para a UFPI e terminei sendo contratado pela UFRPE. E aí, quando eu já estava na UFRPE, lá em Serra Talhada, trabalhei um tempão lá, uma instituição muito interessante de você trabalhar, né? A maioria dos professores começando a carreira também, como eu. Fiquei lá entre 2010 e 2014. Entrei em agosto,
da próxima 4 anos, né, em Serra Talhada. E aí apareceu a oportunidade de tentar concurso aqui em Recife. Por que eu quis voltar para Recife? Pelo mesmo motivo que o William, lá em 2005, né, quis voltar para Belo Horizonte. Você tem a sua família, você tem seus amigos, você tem toda uma vida naquela cidade. E eu gosto muito de Recife, eu sou apaixonado pela minha cidade. E aí foi quando apareceu esse concurso e eu fiz um concurso para a mesma instituição que eu já trabalhava. Era um processo de que eu estava num departamento, que é a unidade acadêmica do interior, e eu tinha intenção de ir para outro departamento. E aí, processos como processo de remoção não estavam disponíveis na época, e eu fiz o concurso, né? Tive muita sorte de passar em primeiro lugar. Quando eu digo sorte, é sorte mesmo, porque tinham candidatos fantásticos, né? Eu fui fazer muito no sentido de que se deu certo, deu. Se não deu certo, eu estou com o meu emprego aqui, eu não vou sofrer muito por não conseguir, não. E aí eu consegui, passei, cheguei aqui e estou trabalhando na formação inicial de professoras e professores, que era um troço que eu queria desde o mestrado, desde que eu fui encantado durante o meu estágio à docência. Estou trabalhando na cidade que eu gosto, na universidade que eu gosto, trabalhando com as coisas que eu gosto, estou trabalhando no programa de pós-graduação que me formou. Então, assim, foi um dos momentos mais significativos dessa trajetória que eu estou narrando para vocês, quando, depois de algumas tentativas, eu consegui credenciamento nesse programa, sabe? Foi uma emoção, assim, como poucas que eu senti profissionalmente falando, e estou atuando lá agora, trabalhando com os estudantes de mestrado, doutorado. Tem um momento interessante que eu quase esqueço de falar, que foi em 2015. Eu estava no último ano, penúltimo ano do doutorado, e conheci num podcast que eu participei um grande amigo, o professor Eric Melzer, que está na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele era da UFPR e foi agora para a Tecnológica. E ele me falou uma vez, numa conversa informal, que tinham poucas revistas na área de ensino de química, né? Que algumas experiências surgiam e desapareciam com o tempo, mas com uma constância muito grande, a gente só tinha a Química Nova na Escola, né? As demais eram ou periódicos de química, que também publicavam na área de ensino, ou periódicos do ensino de ciências, que obviamente incluíam a química. Acho que no levantamento que a gente fez à época, fora a Kenesc, a gente tinha mais 2 ou 3 revistas e elas atualmente nem existem mais, nenhuma delas existe nos dias de hoje. E aí eu falei, brincando, não, isso aí é uma dica para a gente fazer uma revista. E aí quando foi no mesmo dia de noite, Eric veio com o OJS, mostrando o OJS, mostrando ideias para o nome, para logo da revista. De caramba, ele levou a sério. Eu falei mais daquela coisa, brincando, sabe? E aí eu digo, não, já que ele levou a sério, vamos em frente, né? Aí eu digo, caramba, a ideia sensacional, um sujeito na reta final do doutorado, outro agoniado para passar no concurso público, em vez da gente centrar as atenções da gente naquilo que a gente tinha que fazer naquele momento, a gente vai e inventa um periódico. E aí tem 10 anos que a gente fez isso, né? Vai fazer agora, acho que no ano que vem, faz 10 anos. A gente está no ano 10 do periódico, mas ele completa 10 anos no ano que vem. E a gente saiu de um periódico que foi criado numa conversa de WhatsApp para uma qualificação B4 no primeiro número já. E atualmente a gente está com um periódico que é A3 no Qualis, na área de ensino, né? Quer dizer, ele é A3 para todos que ele está qualificado, porque agora é único, né? E aí é isso, a trajetória que me traz até aqui, uma trajetória que tem essas inflexões, tem umas doideiras também, né? Coisa que vem na cabeça, a gente termina fazendo e dá certo, né? Foi o caso da Redequim. E aí a gente
segue, sabe, nessa ideia de estar trabalhando na formação de professores. Outra coisa também que é bem marcante, veja que eu esqueci da Redequim, né, mas porque além do prazer enorme de estar com o periódico, tem aquela dor que ocupa muito tempo da gente, exige muito da gente. É uma outra experiência também que foi muito significativa, que eu recomendo que todo mundo um dia passe por isso, foi organizar um encontro nacional de ensino de química. Eu sempre tive muita vontade. O primeiro ENEC que eu fui foi aqui em Recife, 2002. Estava começando na graduação. Eu tinha feito basicamente um semestre, porque teve a greve no segundo semestre de 2001. E aí eu tinha feito basicamente um semestre do curso, e aí eu fui para o ENEC, assisti Chassot, vi Cachapuz, né, o Wilson, né, que infelizmente faleceu também, dando palestras. Vi uma palestra do Eduardo Mortas numa quadra super lotada, tinha gente na arquibancada, gente sentada nas cadeiras espalhada e gente fora querendo entrar. Então aquilo foi muito significativo para mim. E aí, depois de uma ausência em 2004 e 2006, por questões financeiras, desde 2008 eu vou em todos os ENECs, 2008, 2010, 2012 até. E aí, era um sonho que eu tinha organizar o ENEC. Um dia eu estava almoçando no ENEC 2014, que já é outro ENEC significativo para mim, porque foi a primeira vez que eu fui convidado a fazer parte da programação do ENEC. Fui como convidado, participei de um tema de debate com a professora Angélica Araújo, lá da UFVJM, Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, Minas Gerais. E eu estava muito feliz já, só por isso. Aí o Ricardo Gosto está sentado na mesa do lado, né? Nosso colega da UNB. E ele me chamou perguntando se eu queria organizar o ENEC 2016. Eu disse, olha, 2016 não dá, porque eu estou concluindo doutorado, não tem condição de a gente organizar desse jeito. Eu toparia 2018. Aí ele disse, não, 2018 tem gente já interessada, você ficaria com 2020? E eu falei sim, né? Mas se eu soubesse o que seria 2020, a gente começou a organizar o evento ainda em 2018, a gente fez muita coisa acontecer em 2019, até que a gente teve, no final do ano de 2019, né, a questão da pandemia da Covid-19. Então, todo o evento que estava desenhado para ser presencial teve que ser transformado num evento virtual. Toda a logística de organizar um evento virtual, naquele momento de muita inexperiência nessas questões, a gente vivenciou. Foi um troço difícil demais de fazer, sabe? Mas deu certo, a gente conseguiu, organizou o evento, sobrou um monte de dinheiro, já estava previsto ser presencial, a gente não podia mudar o valor da inscrição, sobrou um monte de dinheiro. Então, a gente mandou um pouquinho de dinheiro para o pessoal que fez na UFO, em Uberlândia. A gente mandou um pouquinho agora para o Wilton, que está organizando lá no Pará, o ENEC que vai ter esse ano. Espero que a gente se encontre por lá, todo mundo que está aqui assistindo. E agora acabou, né? Nossos colegas da UFPEL, que estão pensando em fazer o próximo, já ficaram chateados. Mas na hora da gente, o dinheiro acaba, digo, desculpa, né? Não tem muito o que fazer. E é uma experiência que eu recomendo. Valeu muito a pena, apesar do esforço. Eu só fiquei triste demais porque na minha vez não teve a chance de ser presencial, não pude receber as pessoas em Recife. E na hora que eu falei isso pela primeira vez, alguém disse, não tem problema não, organize outro que a gente vai para Recife. Mas não dá não. Eu acho que é aquela coisa que você faz uma vez na vida. Eu acho que duas já é demais. Mas então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tem muito mais coisa que a gente faz, deixa de fazer. Mas, de geral, eu acho que conta um pouquinho, né, da minha trajetória. Eu comecei lá embaixo, né, quando eu estava ainda indo para São Paulo, com 2 anos e meio de idade. Terminei agora falando do ENEC, da Redequim. Dá um resumo bom das coisinhas que aconteceram. Sabes que a Redequim, eu até iria fazer uma pergunta, um comentário específico, assim, porque eu particularmente, e é uma visão minha, é uma revista que ela, de alguma forma, ela assumiu o posto da Química Nova na escola,
no sentido de que a Química Nova na Escola se tornou uma revista eu digo isso do ponto de vista dos autores, né? Que hoje, para você publicar na Química Nova na Escola, você paga um valor realmente exorbitante, né? Que para a realidade de qualquer estudante de pós-graduação é um valor altíssimo, e professor também, né? Então, eu acho que a Química Nova na Escola, ela assumiu uma postura que digamos assim, é uma decisão deles, né? Que a gente tem que respeitar, enfim. Mas eu, particularmente, não concordo. Eu acho que a decisão de cobrar para a publicação, ainda que não seja uma cobrança que retire todas a avaliação super qualificada que é feita, uma avaliação bastante criteriosa, né? É uma cobrança para cobrir custos, né, da Sociedade Brasileira de Química, da própria revista, para que a revista funcione. Eu, particularmente, acho que não condiz com a realidade da educação brasileira, das pessoas que fazem a pesquisa e o ensino de química. Né? Então, é uma crítica que eu faço pública já há bastante tempo, e outras pessoas também fazem, né? De que a Química Nova na Escola acabou perdendo espaço nesse sentido, né? Porque perdendo espaço e perdendo, assim, o seu papel de democratização do ensino de química. Né? Pode ser que ela tenha um papel ainda muito bom, muito significativo para uma pesquisa assim bastante rebuscada, refinada, com financiamentos e tudo mais, né? Que muita gente tem financiamento para pagar as publicações. Mas aquele papel que teve lá no início de divulgação de pesquisas, a relação muito forte com a sala de aula, com a educação básica, esse papel, na minha opinião, realmente se perdeu, e perdeu muito, né? Então, na minha visão, e não gostaria de saber a tua, a Redequim assume um protagonismo bastante importante nos últimos anos, né? Até por isso, né? Por ser uma revista democrática no sentido do acesso às publicações, do acesso de quem quer, enfim, ler os artigos, mas também para as submissões, né? Então, eu não sei, você saber a tua opinião, essa é a minha opinião. Acho que... Não no sentido de confrontar uma coisa com a outra. A opinião na escola é minha, não quero estabelecer confronto nenhum. Eu acho que não é esse o caso. Eu digo o papel da Redequim, né? Eu acho que a Redequim ela assume um protagonismo nos últimos anos bastante significativo, porque, como tu mesmo disseste, nós não temos um volume de periódicos. Nós temos muitas revistas de educação e ciências, mas nós não temos quase nenhuma revista nós não temos a mesma multiplicidade de revistas específicas de ensino de química. Pois é, a energia, né, do lutar contra, a gente guarda para lutar contra os periódicos predatórios, né? Exatamente. Como algumas que eu não vou citar os nomes porque eles não merecem publicidade. Não vale a pena. Pois é, não vale a pena. Mas tem periódicos predatórios hoje aqui no Brasil que cobram R$300 para a publicação de um artigo. Ele se coloca como multidisciplinar, então aceita artigos de todas as áreas. E um em específico que me chama muita atenção, ele publica cerca de 15 a 18 números por ano, e cada um com a faixa de 100 a 300 artigos. Se você fizer a conta aí de multiplicar, na média, vamos supor que eles publiquem 15 números, cada número com 100, né, dá 1.500, não, dá mais, dá 1.800 artigos no ano. Eu acho que a Redequim, em 10 anos, não publicou 1.800, eu acho que não tenho certeza. Quizá acho que a Kenesc não publicou, nesses anos todos de vida, uma quantidade de artigos que chega em 1.800.
Na verdade, a gente tem que lutar contra os periódicos, as editoras e os eventos predatórios, né? Aqueles que só visam o dinheiro. Eu acho que a decisão da SBQ Publi de cobrar, né, a publicação dos autores, das autoras, é bem polêmica. Eles têm justificativas financeiras, e eu não entro nessa discussão porque acho que a forma como um periódico funciona depende de quem está na gestão do periódico, né? Então, se eles optam por isso, eu tenho deve ter um motivo, né? Devem ter motivos próprios, enfim, né? Mas eu acho que o mais importante, como tu mesmo disseste, a minha pergunta não é no sentido de estabelecer um confronto, de maneira nenhuma. Eu quero valorizar o papel da Redequim, no sentido de que ela é uma revista democrática para o acesso e para a submissão, para quem quer ler e para quem quer publicar, e continua, sem dúvida alguma, tendo critérios super acadêmicos. Ela é bem criteriosa, né? Não é fácil você publicar na Kenesc. Mas eu tenho 2 artigos na Kenesc só, porque eu acho que quando a Kenesc começou a cobrar, eu vi muitos pesquisadores se posicionando, pesquisadores e pesquisadoras, com relação a não mais submeter para o periódico, porque não concordava com a cobrança. E no momento inicial eu concordei, né? Eu penso assim até hoje. Eu acho que não existe a necessidade, né, de uma cobrança, até porque a gente faz uma ciência no Brasil com um investimento muito baixo. A gente não tem uma gama de projetos, uma quantidade de dinheiro circulando, principalmente na nossa área, né, que permite a gente estar pensando em cobrar as publicações. E por que tu tem 2 lá? O motivo de eu ter 2 publicações na Kenesc hoje se chamam Larissa e Leiliane, né? Larissa é minha ex-aluna, Leiliane é atualmente minha aluna de doutorado, e nas 2 vezes elas vieram querer publicar na Kenesc. Eu disse que era caro, que talvez a gente encontrasse periódicos com impacto também significativo, né, que não cobrassem na publicação, mas aí elas trouxeram uma frase que eu achei que foi o que me tocou. Mas, Eusébio, foi meu sonho durante toda a graduação publicar nessa revista. E aí eu lembrei lá do Eusébio da graduação, né? Que o sonho do Eusébio da graduação era publicar na Kenesc, né? Eu pegava e toda vez saía um número novo e a gente recebia, né? Quem era sócio da SBQ na divisão de ensino recebia a revistinha impressa, né? E eu me lembro que eu lia, que eu parecia que estava lendo Turma da Mônica, sabe? Eu lia com alegria enorme aquela revista e meu sonho era publicar lá. Achei que a Kenesc foi uma influência muito positiva na hora de a gente pensar em criar a Redequim. E outra influência muito significativa foi o Orkut. Tu lembra do Orkut? Por que o Orkut foi significativo? Porque eu lembrei que na tela de login do Orkut tinha uma frasezinha embaixo. É de graça e sempre será. Como que diz assim, olha, não vai cobrar, sabe? Aqui vai ser desse jeito. Você vai entrar... Tinha toda aquela questão de ter convites, são tantos convites, como o Gmail também tinha no começo, né, na tentativa de deixar aquilo mais organizado. Mas o que eu achei interessante do Orkut foi essa frase. E aí eu trouxe isso para a Redequim, sabe? A gente não cobra. A gente nunca vai cobrar, nem para publicar, nem para realizar a leitura. É porque a gente usa o OJS, né, que é feito para você não cobrar, nem para submeter, nem para realizar a leitura. E, assim, às vezes a gente arca com alguns custos. Os custos do DOI mesmo, a gente não tem financiamento. A gente chega lá nos editores, faz um rachão e a gente banca o DOI. Quando a gente faz algum tipo de parceria, a gente tem parcerias constantes com o ENEC, com o EDEC. O EDEC é até uma obrigação, a nossa parceria, que a gente meio que deu uma roubada no nome do EDEC, né? Os debates veio nessa tentativa da gente fazer uma homenagem mesmo, sabe? O primeiro evento, né, foi o encontro de debate para o ensino de Química, então a gente meio que foi nessa de homenagear. Então a gente tem essa parceria com a EDEC, que é muito antiga, a gente tem parceria com o ENEC, com o Jalequim, foi a primeira parceria que a gente construiu, né, que é o Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas no Ensino de Química, Física e Biologia.
E aí a gente fala com o pessoal da organização, se tiver sobra de dinheiro no evento, banquem o DOI. Se não tiver, não tem problema, a gente continua bancando. A gente nunca pensou em repassar o valor do DOI, o que quer que seja. Até porque se você olha nas predatórias, tem lá. A taxa de R$690 é para bancar a formatação e o DOI. Gente, o DOI custa $1. 1,50 agora, aumentou. 1,50 $1. Não precisa cobrar R$690 de uma pessoa. Agora, Carlos, eu acho que o que mais deixa a gente feliz na Redequim, acho que está dividindo espaço com a Kenesc, está dividindo espaço com a revista da Sociedade Brasileira de Ensino de Química, a RESBENC, está dividindo espaço com a educação química em ponto de vista, do pessoal da Relamec. Mas o que deixa a gente mais feliz é porque eu sinto que a Redequim mostrou que dá para a gente fazer uma revista. Sabe que a gente tem todo o respeito pelas revistas clássicas, né? IENSE, EENSE, Kenesc, Ciência e Educação, Ensaio, todas elas, né? São a RBPEC, são revistas que a gente lê e realmente tem uma qualidade surpreendente. Mas por um momento parecia que a gente estava limitado àquelas revistas maiores, sabe? E aí na hora que a gente faz a Redequim, a gente mostra que com um pouquinho de organização e trabalho sério, a gente consegue ampliar essa possibilidade de publicação. Eu não vejo nunca que uma revista nova, como a educação química em ponto de vista, eu não vejo como ela chegue tentando criar um caminho de publicações com menor qualidade. Não é isso. O sistema de avaliação da ponto de vista é tão eficiente quanto da Kenesc, quanto da Redequim. A gente democratiza porque a gente abre espaço para mais publicações. Às vezes você aprovava um trabalho na Kenesc e ele vinha no outro ano apenas. E agora você tem uma gama maior de periódicos. Então, eu acho que a maior felicidade que eu tenho, e que eu acho que Eric compartilha comigo, é que a gente meio que mostrou que era possível fazer. O Tiago Barnabé, né, que foi o fundador da Ponto de Vista, de início falou, não, olha, foi a Redequim que fez a gente pensar em criar uma revista para a rede, porque a gente viu que era possível. E aí a gente se inspirou muito na ideia de vocês para fazer acontecer. E muitas outras, né, que já chegaram para conversar comigo, para falar que a Redequim influenciou na ideia de criar, de ajustar o periódico, que às vezes estava um pouco atrasado. Eu lembro que em 2015, eu e Eric entramos na reunião de editores de periódicos científicos do EMPEC. E aí, lá no momento que a gente tinha que se apresentar, a gente se apresentou como editores da Redequim, ninguém conhecia o periódico, a gente explicou que era novo, que só tinha 2 a 3 meses de existência, que ia sair o primeiro número ainda. E aí a gente vê, 2015 isso, né? Quando chega em 2018, são só 3 anos depois, a gente recebe o convite para falar sobre a gestão de periódicos no Brasil do ENEC, do Acre, em 2018. E aí eu fui lá representando a revista. Em 2021, foi aqui em Recife, o Eric propôs um tema para debate, convidando a professora Graça, Maria das Graças Cleófas, lá da Unila, representando a Ponto de Vista, e o professor Eduardo Mortimer representando a revista da SBEM. E fez um debate bem interessante também. Quando foi no evento de Uberlândia, a Redequim estava presente junto com o professor Marlon Soares, que estava representando as revistas da SBQ, discutindo as questões dos predatórios. E agora, novamente, em 2024, lá no Pará, uma nova mesa sobre periódicos, agora com a proposta vinda da SBENC, né, da revista da SBENC, e vão estar o professor Marcelo Jordan, eu e a professora Maria das Graças Cleófas, novamente discutindo a questão dos periódicos, né? Eu acho que a Redequim, num tempo muito curto, ela se fez importante para a comunidade. E eu acho que, além
dessa questão que você apontou, que não vamos fingir que não, né? Na hora que a gente oferece um trabalho de qualidade, uma divulgação gratuita, enquanto que a Kenesc cobra, a gente meio que assume parte do interesse das pessoas, né? Mas eu acho que o maior prazer que a gente tem é estar dividindo espaço, tá? Dividindo espaço com a Kenesc, dividindo espaço com a Ponto de Vista, dividindo espaço com a revista da SBank. Eu acho que a gente tem muito para crescer quando a gente está nessa interação. E deixando minha posição... Tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço. Tem espaço para todo mundo, porque, aliás, é por isso também, não só por isso, mas na minha opinião, é por isso também que as predatórias acabam, muitas vezes, conseguindo pessoas que acham que é uma boa ideia publicar lá, né? Uhum. Porque as pessoas olham para as opções, não são muitas as opções de publicação séria, né? É claro que nunca será uma boa opção, né, ir para uma revista predatória, mas qual é o raciocínio das pessoas? Não tem muitas opções de revistas para publicar. As opções que tem, em geral, demoram muito. Quer dizer, quanto menos revistas a gente tiver, revistas sérias a gente tiver, mais vai demorar para publicar, né? E aí isso pode levar algumas pessoas, de maneira até ingênua, muitas vezes, a pensar assim, poxa, eu não vou esperar passar por todo um processo que é demorado, eu preciso terminar o meu mestrado daqui a 6 meses. 6 meses não dá nem o tempo de espera para receber uma resposta, às vezes, de uma revista. Então, quanto mais a publicação, né? A publicação, às vezes, é um ano. Então, eu acho que essa questão dos predatórios, elas também nos levam a pensar nessa questão de que as revistas existentes precisam ter um fluxo mais ágil, né? E isso envolve o trabalho nosso, né? De também se disponibilizar a fazer as avaliações, né? Os pareceres, né? Então, acho que é um conjunto contextual aí bem complexo, né? Para a gente também discutir. E eu acho que é muito salutar que haja essas mesas, né, nos eventos, para discutir a edição de periódico. Mas, de qualquer maneira, concordo contigo e parabenizo também pela iniciativa e pela manutenção, né, do periódico ao longo de todos esses anos aí. Mas eu te interrompi na hora que tu ia dizer a tua posição. Acho que foi uma interrupção muito boa, porque aí dá a possibilidade de eu falar um troço que eu tenho falado. Eu tenho uma falazinha que eu vou ajeitando, né? E já falei umas 3 ou 4 vezes, chama A Gente Faz Tudo. Porque quando se trata de um artigo em periódico, a gente lê o artigo, porque faz parte da nossa pesquisa também, né? Fazer toda a revisão e ler as pesquisas que a gente acha interessante. A gente escreve, né? A gente avalia e a gente editora. Então, a gente faz tudo. Não tem aquela pessoa única, eu sou o editor todo-poderoso. Não, aquele cara também escreve, aquele cara também lê, aquele cara também avalia, né? Enquanto, às vezes, eu estou cheio de coisa na Redequim, chega um convite para avaliar artigo da IENSE e chega o artigo do meu estudante para eu corrigir e mandar para alguma revista, e chega o aviso da Ludoscientiae que uma nova edição foi publicada e tem um texto lá que eu estou louco para ler. Então, tudo isso acontece simultaneamente. E aí, nesse A Gente Faz Tudo, a gente também precisa assumir um quinto papel, parece que a gente já faz muito, mas um quinto papel, que é o de pressionar em busca da qualidade nas publicações. A gente tem 2 tipos de pessoas que publicam em periódicos predatórios, está na literatura. São os desinformados, aqueles que não sabem que é um periódico predatório, porque eles sabem fazer. Chega um e-mail dizendo, parabéns pelo excelente trabalho. Você fica muito feliz, ainda mais no começo do mestrado, na graduação. Você pensa que a pessoa realmente leu o seu trabalho e achou excelente, né? Teve uma situação que eu recebi de uma revista
parabéns pelo excelente trabalho. Aí eu respondi assim mesmo, eu digo, olha, nem eu acho esse trabalho excelente. Esse trabalho é muito meia boca, sabe? Como é que você vai dizer que é excelente? Nem eu, nem eu. O menino que fez também não acha, sabe? Ele estava querendo escrever alguma coisa, a primeira experiência. Então, assim, e aí você é seduzido por isso. Quer a prova? Nessa revista que eu te falei, que publica mais de 100 artigos por número, eu fiz a contagem para o ENEC passado, 35 nomes muito influentes da nossa área do ensino de química publicaram nesse periódico. Gente Pois é. conhecida, gente grande, sabe? Tem Eu conheço uma bastante editora... gente, cara. Exatamente. Tem uma editora Predatória, também faz o mesmo esquema. E aí eu caí. Eu publiquei nessa editora, sabe? Foi um convite, o convite estava bem escrito, foi logo no começo ali, que as predatórias começaram a explodir, 2014. E aí depois foi que eu percebi que era uma predatória, porque eu achei a taxa relativamente baixa, eu acho R$ 100 na época. Eu dividi com a professora Flávia Vieira, dividi com o professor Eric e deu tudo certo. E aí depois eu disse, caramba, tô com vergonha pro resto da vida, envergonhado, né? Aí quando eu olhei, no mesmo volume da coleção de livros que eu publiquei, tinha umas 2 ou 3 pessoas assim, muito importantes da nossa área. E eu digo, não fui eu o único a ser enganado, né? E o outro tipo de pessoa que publica em predatório são as pessoas que sabem, né? São desleais, sabem da natureza do predatório e mesmo assim publicam, porque aquilo vai contar ponto. Então ele é uma pessoa malvada. Não é uma pessoa malvada. Quando a gente fala desleal, a gente tem um referencial. Mas é desleal em relação ao quê? Eu tenho um estudante, não é meu orientando, né, mas ele cursou, acho que 1 ou 2 disciplinas de doutorado comigo, que ele me falou, acho que há uns 20 dias, professor, eu vou publicar em predatório. Porque eu fui agora fazer um concurso para substituto e fiquei em segundo no currículo. E o camarada que passou em primeiro tinha um monte de artigo em predatório. Aí eu vou publicar. Quando eu passar no concurso, eu paro. E eu disse o quê para ele? Nada, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer, não, a sua índole, a sua coerência... Fique perdendo concursos e garanta a sua dignidade. Pois é, você é uma pessoa que sabe o certo. Não, o certo é passar no concurso, todo mundo está querendo acomodar, ter aquele espaço para produzir, para estudar. E aí eu acho o seguinte, não sendo predatório, não vejo problema em cobrar. Mas aí eu queria me posicionar, né? Foi essa parte que tu começou a falar, quando eu estava dizendo. Eu também não concordo com a cobrança. Eu já ouvi várias justificativas, né? São sólidas as justificativas, mas eu acredito que podem ser pensados outros caminhos, outros meios, para que aquilo ali não seja totalmente direcionado para o autor ou a autora. Veja, eu não estou dizendo que estraga um dinheiro na SBQ, eu nem conheço, né, como funciona a Publi SBQ a fundo. Mas veja, o expediente da Kenesc, obviamente, é muito mais caro que o da Redequim, mas se na Redequim a gente consegue fazer a coisa acontecer, dá para eles apertarem um pouquinho, ver como é que pode ter uma outra forma de contribuição, não sei. Também, estando de fora, é muito difícil você estar querendo solucionar um problema. Então, se torna mesmo uma opinião pessoal, né? É meio redundante a opinião pessoal, né? Mas eu acho que nem é uma coisa compartilhada por todos e por todas na nossa área, mas a minha opinião ela é semelhante à sua. Eu não concordo. Eu acho que a Kenesc é muito importante para estar cobrando para a publicação, até porque a gente não pode esquecer, o objetivo principal da Kenesc, desde que ela surgiu, é ser uma revista de química para mostrar as pesquisas no ensino de química, principalmente para professoras e professores de educação básica. É o público-alvo da Kenesc desde sempre. Isso não pode ter se perdido ao longo desse tempo. Tanto que tem uma seção que se chama Pesquisas em Ensino de Química, que ela é um pouco mais sofisticada, né? Tem pesquisas mais estruturadas, embora também existam pesquisas excelentes nas outras seções, mas ela é a única seção que não podia publicar relato de experiência, era sempre pesquisa.
Nas outras sessões, a gente sempre encontrou relatos de experiência muito significativos, propostas para a sala de aula. Então, acho que a Kenesc, ela... eram e são contribuições para toda a formação de cursos de licenciatura. Aí. Pois é. É por isso que o sonho da gente era publicar nela, né? Sim, nós... quantos professores e professoras se formaram na sua licenciatura vendo aquela magia, entre aspas, dos artigos da Química Nova na escola. Né? Então, pois é. Enfim, o tema da nossa conversa era a tua narrativa autobiográfica e descambamos para esse assunto, mas o que mostra que esse assunto é um assunto muito importante para ti na tua trajetória, né? É muito significativo. Eu acho que quando eu trouxe a fala sobre a Redequim, não que eu ache que a Redequim seja uma coisa fantástica, né? É mais um periódico que está aí para a gente poder publicar nossas pesquisas, mas eu acho que foi uma das maiores contribuições que eu poderia dar para a comunidade, né? Porque eu acho que ela tem potencial para quando eu cansar, e eu já estou perto de cansar, exige muito uma revista, para quando eu cansar e outras pessoas puderem assumir, né? A Redequim não tem um dono, a Redequim não é minha, não é de Eric, né? A gente tem um grupo que faz parte da nossa editoria. Recentemente 3 saíram, entraram mais 2. Então a gente está naquele mecanismo de estar sempre tentando ajustar a Redequim. Ela tem uma vida própria. Um dia a gente vai entrar no expediente da Redequim, meu nome não vai estar lá. E é isso mesmo, sabe? Eu não criei a Redequim para mim, Eric não criou a Redequim para ele. A gente criou para a comunidade. E eu acho que ela vem dessa necessidade mesmo que a gente tinha, né, de mais um periódico. E ela está aí para além do que eu vou fazer com ela, né? Ela não é minha, ela nunca foi pensada para ser minha ou de Eric. Ela está aí para uma contribuição para a área. E aí, como a ideia era falar da minha experiência profissional, a minha trajetória enquanto professor de Química, eu coloco a Redequim como uma contribuição muito significativa, talvez a maior que eu possa dar para a nossa comunidade, sabe? E não é uma questão de, é modéstia, né? Eu acho que eu faço pesquisas boas com meus estudantes, eu acho que o ENEC que eu organizei com todos os problemas foi um ENEC bem legal, com uma programação muito boa, né? Não é a questão de que as outras coisas que eu faço não sejam significativas. Elas têm a sua importância razoável para quem tem interesse, mas eu acho que a Redequim é um troço que marca talvez a maior contribuição que eu poderia dar para a nossa comunidade. Ela vai um dia seguir sem mim e eu espero que ela dure aí muito tempo, publicando muitas pesquisas interessantes, como a gente tem feito recentemente. Eu acho que no estágio da minha vida atual, Carlos, não tem como separar muito Eusébio e Redequim, sabe? Domingo de noite, depois do Fantástico, eu recebo o WhatsApp. Meu artigo sai quando, sabe? Então, é aquela coisa que já imbricou. Não tem muito como evitar essa fala sobre a Redequim, não. Muito bem, professor Eusébio. Muito boa conversa. Agradeço demais a disponibilidade. E valeu a pena esperar, né? A gente tinha marcado já outras oportunidades que, por eventualidades, acabaram não ocorrendo. A primeira vez que a gente marcou, para quem está nos assistindo aí, foi em dezembro do ano passado. É verdade. E nunca foi Carlos que desmarcou, viu? Sempre fui eu. Mas finalmente estão aqui. Enfim, mas eu agradeço demais a tua disponibilidade e interesse mesmo, porque agora, na semana que passou, eu recebi um e-mail muito gentil da tua parte, dizendo que, olha, não pude naquela data, mas posso para frente. Então, eu te agradeço demais e nos vemos no ENEC. Com certeza. Espero que a gente se encontre lá pessoalmente no ENEC. É muito bom, né, os eventos voltarem ao presencial. Que a gente se encontre lá no ENEC, que as pessoas que estão nos assistindo, né, encontrem conosco lá também, conversem. Eu acho que a melhor coisa de um evento é trocar ideias, é encontrar pessoalmente as pessoas, matar um pouquinho das saudades. E aí vamos para Belém do Pará, tomar um tacacá, né, junto com a Elma.
E se tudo der certo, né, daqui a 2 anos a gente vai novamente ter esse encontro em Pelotas, que aí fica mais pertinho para você, um pouquinho mais longe para mim, mas vamos lá. Vamos lá, é isso mesmo. Obrigado, então, Eusébio. Boa sorte, bom trabalho por aí. Valeu, você também, tudo de bom para todo mundo. Tchau. Tchau.